Eu recebo muitas dúvidas sobre os melhores dias e hora para mandar currículo para uma posição, para se aplicar para uma vaga. Será que isso faz realmente sentido? Será que isso faz diferença? Essa é uma das principais dúvidas que eu vou responder para vocês no vídeo dessa semana. Será que existe o melhor dia e hora para mandar o seu currículo para uma vaga? Quero aproveitar que você está comigo nesse vídeo e convidar você a curtir meu novo perfil no Instagram. A descrição está no link desse vídeo, você vai buscar por @eduardo.saig. Te vejo lá com conteúdos inéditos. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o canal que eu criei para ajudar vocês a conseguirem emprego e entenderem como os processos seletivos funcionam nos dias de hoje. Como eu sempre digo, o mundo mudou e a maneira como se busca emprego também. Como muitos de vocês sabem, eu sou um headhunter, sou um recrutador profissional, sou contratado por empresas para encontrar pessoas. E é por isso que eu conheço muito sobre processos seletivos, entrevistas, análise de currículo, como você contata recrutadores, selecionadores e gestores, porque esse é meu dia a dia há 8 anos. Então eu tô aqui para ajudar você a entender como esse processo funciona, porque existem muitas informações confusas na internet que muitas vezes acabam te atrapalhando ao invés de te ajudar. E no episódio dessa semana eu vou falar justamente sobre isso, sobre uma lenda de que existe talvez um melhor dia para mandar um currículo, para você contratar um gestor, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. No final desse vídeo eu vou responder, mas antes eu vou te explicar o porquê da minha resposta. Quando a gente fala de um envio de um currículo para uma vaga, de uma aplicação online, como por exemplo, quero me aplicar essa vaga, aquele botãozinho que você vê no LinkedIn e outros sites de emprego, é importante a gente entender minimamente como funciona um processo seletivo tradicional. Eu vou explicar para vocês as 5 fases básicas. É claro, existem processos seletivos que têm muito mais fases e existem processos seletivos que têm muito menos fases. O que eu vou explicar para você agora é como funciona um processo básico de recrutamento e seleção. Primeira coisa é o seguinte, que é o que muita gente esquece, a necessidade. Sempre que existe um processo seletivo, quer dizer que existe uma necessidade, um trabalho que precisa ser feito. Geralmente existe uma área dentro de uma empresa que, por exemplo, levanta a mão para a área de recursos humanos, que na grande maioria das vezes é a área responsável pelo recrutamento e seleção, e fala: RH, preciso de um fulano de tal, preciso de uma fulana de tal, estou com uma demanda aberta e eu preciso ter alguém para ocupar essa cadeira, porque senão isso vai impactar no meu trabalho e com certeza vai impactar no funcionamento da empresa, no lucro da empresa. Excelente, essa é a fase número 1, fase da necessidade. Fase número 2, existe o alinhamento entre essa área que tem uma vaga aberta, que precisa de uma pessoa para realizar esse trabalho, e o RH. Nessa fase, essa área vai explicar para o RH qual é o perfil técnico que ela precisa, qual é o perfil comportamental, quais são as experiências. Fase número 3, o RH vai pegar todas essas informações, vai estudar e vai planejar como ele vai realizar o processo seletivo. Quais são os canais, as ferramentas? Será que a gente vai publicar só no LinkedIn? Será que a gente vai usar um site parceiro como, por exemplo, vagas.com? Será que talvez a gente vai usar só os currículos que estão no nosso banco de talentos e aí talvez já estejam dentro de casa? Talvez a gente não tenha que perder tanto tempo buscando pessoas fora? Tudo isso é feito e pensado nessa fase número 3. Fase número 4 é a fase da triagem, onde o RH ou ele vai começar a analisar os currículos que ele recebe por esses canais que ele escolheu ou simplesmente por indicações. Aqui meio que não interessa de onde vem o currículo, simplesmente vem um monte de informações, um monte de perfis e o RH ele vai começar a triar, a fazer uma primeira seleção daqueles perfis que fazem plenamente sentido, fazem mais ou menos sentido ou não fazem sentido. Por que o RH na maioria das vezes divide, faz essa seleção entre as pessoas que são 100% aderentes, mais ou menos aderentes e não aderentes? Porque ele não sabe se realmente os perfis que são 100% aderentes vão fazer sentido para a posição na hora da entrevista, na hora do processo seletivo. E tem sempre também aquele elemento surpresa. Muitas vezes a posição que o gestor alinhou lá na fase número 2, muitas vezes ela muda. Então um RH que seja minimamente prevenido, ele vai selecionar as pessoas entre aquelas que fazem pleno sentido para a posição e aquelas que talvez façam sentido para a posição, para ele ter opções de escolha caso o planejamento não saia da maneira como ele pensou. E depois da fase número 4, que é a fase de triagem, a gente vai para a fase das entrevistas, que é a fase número 5. E aqui é importante a gente entender uma coisa muito simples, que já vai te dar algumas pistas
da minha resposta. Não é porque um recrutador e uma empresa abriu uma posição que o recrutador vai ficar ali sentado esperando você mandar o seu currículo, como se você fosse alguém muito importante para ele nesse momento. Nesse momento é importante você entender que você é só um currículo, o recrutador ele não te conhece. É claro que ele vai respeitar as suas expectativas, é claro que na medida do possível ele vai te responder, muitas vezes ele vai te mandar aquele e-mail automático, para você administrar suas expectativas, para você não ficar esperando uma resposta positiva quando na verdade ela é negativa. Mas é importante você entender que não interessa qual é o dia e qual é a hora que você tem contato, que você conhece aquela posição aberta. O recrutador ele não está ali esperando você. Ele tem outras coisas para fazer, porque a vida de um recrutador é extremamente corrida. Ele tem outras atividades, inclusive fazer a triagem, fazer a avaliação junto com o gestor, fazer as entrevistas. Então aqui é importante entender que a agenda de um recrutador é extremamente corrida. Eu já falei isso em outros vídeos. Não é porque você mandou o seu currículo para um recrutador e para um gestor que ele tem a obrigação de te responder. Na maioria das vezes ele vai responder para você, ele tem essa obrigação quando você já tem um primeiro contato, quando ele falou com você por telefone ou por mensagem, ou mesmo quando você já participou de algumas entrevistas. Aí sim, é uma obrigação dele te responder, te dar uma sinalização se você vai seguir no processo ou não. Se você está gostando desse vídeo e está com dúvidas sobre processos seletivos, entrevistas, mercado do trabalho, mercado do emprego, dá uma olhada nessa playlist aqui que eu fiz só sobre dúvidas, só sobre temas ligados a processos seletivos. Tem basicamente tudo aquilo que você precisa saber para você entender como funciona o processo seletivo do começo ao final. Temos duas situações básicas no envio de currículo para uma vaga. Situação número 1, que é a que eu vou falar agora. Você não conhece ninguém na empresa, você simplesmente ficou sabendo dessa vaga ou por um amigo seu, por um site, pelo LinkedIn, alguém te mandou um link da posição dizendo: amigo, amiga, existe essa vaga aqui e eu acho que é a sua cara, dá uma olhada. Quando isso acontece, o que você deve fazer? Primeira coisa, dá uma olhada na posição, veja exatamente daquilo que se trata e perceba, reflita, será que faz sentido essa posição para o meu perfil? Será que eu sou competitivo para essa posição? Se as respostas forem sim, se eventualmente tiver dados de salário, localização, veja isso, é super importante para você não se aplicar para uma posição que é uma furada, na verdade. Depois que você se certificou de que a posição faz sentido para você, revise o seu currículo. Dê uma olhada principalmente se tem as informações básicas importantes para qualquer recrutador. Seus dados de contato, sua formação, suas experiências profissionais. Veja, por exemplo, se você precisa fazer algum tipo de ajuste no seu currículo, como, por exemplo, complementar ele com alguns termos-chave que você viu no anúncio da posição. Isso certamente vai te ajudar ao seu perfil, seu currículo ter mais força dentro do algoritmo de busca que provavelmente a empresa está utilizando. Depois que você fez tudo isso, aí sim, você pode mandar, você pode se aplicar para essa posição e faça isso sempre o mais rápido possível, para você não perder o prazo, porque todo o processo seletivo tem começo, meio e fim. E lembra das 5 fases que eu te apontei há um tempinho atrás? Essas fases, todas elas têm começo, meio e fim. Então, a partir do momento que você soube de uma posição, você se inscreve o mais rápido possível nela, para você justamente não perder esse prazo. E a segunda situação possível em processos seletivos é a seguinte: você conhece alguém que trabalha na empresa que tem essa posição que você deseja, ou é o gestor direto da posição, alguém do RH, alguém de uma outra área que pode facilitar esse trânsito. O que é interessante e por que eu sempre digo que uma ferramenta muito boa para você conseguir se recolocar no mercado, conseguir crescer na sua carreira trabalhando em empresas, qual é? Rede de contatos, o networking. É para isso que servem essas pessoas, é para isso que serve algumas conexões que você tem no LinkedIn, para elas facilitarem a sua entrada em processos seletivos. Muitas vezes essa entrada vai fazer com que você entre já na fase de entrevistas, lá na fase número 5, ou mesmo já na fase de triagem dos perfis, fase número 4. E aqui, exatamente como eu disse na situação anterior, assim que você souber dessa posição, que você tiver um e-mail, um telefone, você vai revisar o seu currículo, vai entender a posição e vai mandar imediatamente. Então, a resposta para a pergunta se existe um melhor dia, um melhor horário para mandar um currículo é não, não existe. Todo dia e toda hora é dia de mandar o seu currículo e se aplicar para a posição que você acha que faz sentido para você, porque você não tem o menor controle, a menor visibilidade de como está sendo conduzido esse processo seletivo. Existem processos seletivos que demoram 3 dias ou menos, e existem processos seletivos que demoram meses e até anos. Então, a partir do momento que você tiver conhecimento de uma vaga, que você entender que faça sentido para você, esteja preparado
para você enviar o seu currículo, para você se inscrever. Tão importante quanto você estar muito bem antenado e muito bem atento às oportunidades é você ter o seu LinkedIn atualizado e principalmente o seu currículo atualizado e pronto para ser enviado. Esse foi mais um vídeo da semana, espero que ele tenha te ajudado. Tire suas dúvidas com quem recruta de verdade e não com amadores que só querem o seu dinheiro. Muito obrigado pelo seu tempo e até semana que vem.